Boa noite, gente. Meu nome é Rafael Henrique Travia. Professor Walter me pediu para dar essa aula que é sobre saúde mental e trabalho. Então eu já disponibilizei alguns materiais para vocês. A minha formação, eu sou tecnólogo em gestão hospitalar, formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina e tenho uma especialização em educação de jovens e adultos. E eu sou ex-usuário do CAPS 3 Delírios de Joinville e fui um caso dentro do CAPS de usuário que se reabilitou e voltei para o mercado de trabalho formal. No caso, hoje eu sou servidor público dentro do próprio Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou coordenador pedagógico do campus Joinville, onde eu trabalho atualmente. Tá. Então, saúde mental e trabalho. Por que eu fui convidado para ministrar essa aula? Porque no início do ano eu participei de uma live do GPPS, que é o Grupo de Políticas Públicas e Saúde Mental, que o professor Walter ele comanda, junto com o pessoal também do mestrado, uma live sobre inclusão no trabalho como caminho para o recovery. E aí eu contei um pouco da minha história e eu vou compartilhar um pouco também com vocês. Então, eu comecei a ter os primeiros sinais do sofrimento psíquico quando eu tinha 7 anos de idade. Uma noite eu fui dormir, estava tranquilo, e acordei de um pesadelo e estava enxergando aranhas e cobras coloridas pelo meu quarto. E aí essas visões elas desapareciam quando a gente acendia a luz. A minha mãe me levou no médico psiquiatra e aí eu fui medicado com Aldol de 1 miligrama, então eu dormia bastante. Isso já com 6 para 7 anos de idade. Com um pouco mais de tempo, a minha mãe ela descontinuou esse tratamento porque ela tinha medo dos efeitos colaterais da medicação. E aí, quando eu tinha 15 anos de idade, o meu padrasto ele veio a falecer, e aí a gente passou de uma situação financeira excelente para uma situação bem complicada financeiramente. Ficamos pobres assim do dia para a noite. E ali eu estava com 15 anos e eu comecei a ter uns sintomas de sofrimento psíquico que eu não conseguia dormir e eu ia na escola e começava a chorar todos os dias na escola. Eu tentei acompanhamento com a psicóloga da unidade básica de saúde que ficava do lado da escola, mas infelizmente a psicóloga também ela estava sempre de licença e eu não conseguia esse acompanhamento. Depois, quando eu tinha 17 anos e eu tinha acabado de me converter para uma religião é, protestante norte-americana, eu meio que acabei ficando fanático religioso por um tempo e comecei a ter algumas sensações meio como se eu tivesse superpoderes e para mim eu enxergava assim e como se eu conseguisse antever algumas coisas que iam acontecer nos dias seguintes. E aí eu também fui levado para um grande hospital da Grande São Paulo, só que aí também, por medo de tomar a medicação, eu aí depois, quando eu tinha 19 anos de idade, o meu irmão, que ele é 2 anos mais velho que eu, ele se casou e a esposa dele tinha parentes aqui em Santa Catarina, no meio oeste de Santa Catarina, e ele foi de São Paulo, onde a gente residia, para Santa Catarina para conseguir um emprego, e ele conseguiu um emprego para mim numa agroindústria no meio oeste que precisava
contratar pessoas com deficiência física. Então eu fui a primeira pessoa com deficiência contratada pela empresa. E aí eu trabalhei durante um ano nessa empresa. Trabalhei no setor de embalagem final, que era o setor mais leve da linha de produção. E quando trabalhei normal, e quando o verão começou a chegar, eu comecei a ficar incomodado e comecei a ter algumas reações muito estranhas e acabei tendo um surto. Aí fui levado para o hospital geral, tomei diazepam na veia, e aí com o diazepam na veia o surto meio que ele liberou realmente. E aí eu fiquei 15 dias num hospital geral, numa ala psiquiátrica. E eu estava sendo tratado durante todo esse tempo como se eu tivesse esquizofrenia. E eu nunca melhorava e eu sempre acabava parando de tomar os remédios ou tomando os remédios da forma errada. E o que acabou ocasionando que 3 meses depois eu fui demitido da empresa. E depois de ser demitido da empresa, eu entrei com um pedido para o auxílio doença do INSS e eu fiquei durante 2 anos, de 2006 até 2008, no auxílio doença do INSS. Paralelo a isso, eu fui encaminhado para um CAPS 1 da cidade que eu residia, uma cidade de 22 mil habitantes, e aí eu fazia o tratamento lá normal, eu tinha uma boa relação com as pessoas, mas toda vez que chegava perto de ter que renovar o auxílio doença, eu precisava piorar para poder ter o meu diagnóstico e com isso ter renovado o meu auxílio doença. Então também não foi um tratamento que eu fiz de uma forma muito legal, nem muito correta. E algumas coisas que aconteceram. Em 2008, teve um concurso público nessa cidade, eu fiz o concurso público. Novamente, eu me inscrevi pela cota de pessoas com deficiência para um cargo administrativo. Eu passei no concurso público, precisava fazer mais do que 5 pontos, eu fiz 5,1. E aí, da equipe do CAPES, só a assistente social passou. A assistente social que era coordenadora. A enfermeira, a médica, a terapeuta ocupacional, psicóloga, todo o restante da equipe não passou no concurso público. E aí eles começaram a fazer um processo, um movimento na cidade para anular o concurso. E pararam os atendimentos do CAPES por uma semana. E nisso a gente foi na rádio, a gente, o que eu estou dizendo, o pessoal da associação daquele CAPS, da associação de usuário daquele CAPS, justamente para que as servidoras do CAPS continuassem, mesmo depois de feito o concurso público. E o prefeito ele chegou para a gente e falou assim: o que vocês querem que eu faça? Se vocês quiserem, eu posso demitir elas agora e chamar as profissionais do concurso, né? Que ele tinha visto que elas tinham parado as atividades. Mas a gente falou: não, a gente só quer que elas continuem o trabalho. E aí, nisso, o meu irmão ele tinha se formado na faculdade de administração e naquela cidade não tinha emprego para ele, e ele veio para Joinville e ele trouxe toda a família para Joinville e eu fiquei no meio oeste para terminar um curso de aprendizagem industrial no Senai, lá da minha cidade, um curso de desenho técnico. E aí, sem o apoio da minha família, diretamente, eu acabei entrando numa crise um pouco mais séria. E uma das coisas que eu fiz durante esse processo do concurso público foi ir até o procurador da cidade para perguntar
como que seria a minha nomeação. Aí ele falou, você está na cota de pessoas com deficiência, então, pela nota que você tirou a menor nota, então são 4 vagas, a última vaga é sua, é só você esperar ser chamado. E aí, eu estava depois em crise, fui para o hospital geral, não saí da crise, e o que foi que se espalhou na cidade? Que ao invés de eu ir para o procurador do município, que eu tinha denunciado as profissionais do CAPES no Ministério Público pelo fato delas terem parado os atendimentos durante uma semana e terem feito toda aquela mobilização para anular o concurso público. E com isso eu fiquei inimigo das profissionais do CAPES e acabou que eu fui convencido pela psicóloga e pela terapeuta ocupacional a ir para o manicômio, para o IPQ. Então eu fui para o IPQ achando que eu estava indo para uma clínica, eu não sabia direito para onde que eu estava indo, eu só queria ir para qualquer lugar que me tirasse daquela crise que eu estava. E aí eu passei um mês no IPQ, na ala dos esquizofrênicos, então tomava remédio pra caramba, não conseguia quase nem parar em pé, e uma vez eu tomei um remédio, melhorei, e perguntei pro médico, não, mas por que eu melhorei? Aí ele, claro, eu te dei um diazepínico, como se eu tivesse que saber o que era um diazepínico. E aí, depois de um mês, eu recebi alta, não porque eu tivesse bem, mas porque eu precisava fazer novamente a perícia do INSS. E então eu voltei para minha cidade, eu fiz a perícia e depois, em seguida, eu vim para Joinville ficar com a minha família. Quando eu cheguei em Joinville, eu estava completamente sem coordenação motora, sem controle das funções fisiológicas básicas, com bastante tremor, com bastante pânico. E aí eu fui fazer um acolhimento no CAPS 3 de Joinville e eles não me aceitaram porque eles entenderam que eu tinha ficado com uma sequela neurológica, então eu fui encaminhado até para um serviço de atendimento a pacientes especiais, mas eu parei de tomar medicação para esquizofrenia, parando de tomar essa medicação, a minha coordenação motora e as minhas funções, elas retornaram ao normal, e aí, quando eu fui chamado para ser atendido nesse serviço de pacientes especiais, eles falaram: não, você está bem, teu lugar não é aqui. E aí eu comecei a fazer um acompanhamento de terapia ocupacional na atenção básica. E um dos médicos, inclusive, que me atendeu, ele dizia: você é o Peter Pan, você tem que crescer. E ele até duvidava que eu tivesse algum tipo de transtorno mental. E o meu tratamento com a terapeuta ocupacional, ele era muito baseado mais no diálogo do que em qualquer atividade. Então, durante um ano, eu não tomei nenhum tipo de medicação e aí não tive nenhum surto e fui voltando ao normal e fazendo as minhas atividades normais. E aí, quando eu cheguei em Joinville, eu fui procurar emprego e estava difícil mesmo para pessoa com deficiência que tem as vagas reservadas. Eu cheguei a fazer uma entrevista para uma empresa. No dia que eu recebi a resposta da entrevista, ia receber a resposta da entrevista, chegou uma carta do INSS com a minha aposentadoria por invalidez fruto de um processo de interdição que o CAPS do Meio Oeste tinha movido contra mim. Aí, quando eu cheguei em Joinville, eu e a minha família, a gente respondeu esse processo de interdição. E aí o juiz ele me fez algumas perguntas para identificar se eu sabia onde eu estava, que dia era, que hora era, qual era a data, para saber se eu estava bem orientado.
e ele mesmo ali, ele saiu do fórum da sala dele e conseguiu um advogado para me defender, e também graças a isso eu não fui é, interditado, porque o objetivo daquela equipe do CAPS, do meio oeste de Santa Catarina, era me interditar e retirar, assim, todos os meus direitos civis. E aí, quando veio a minha carta de aposentadoria por invalidez, eu estava com 3 meses de aluguel atrasado. Eu falei assim, então eu vou aceitar isso e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. E aí o ano de 2009 percorreu assim, e no meio de 2009 eu fiz um vestibular para o Instituto Federal de Santa Catarina, que era no bairro onde eu morava, e eu passei no vestibular, no curso de mecatrônica, fiz 6 meses de mecatrônica, mas era um curso totalmente voltado para o cálculo, para as questões matemáticas, e eu não tinha nenhuma habilidade matemática. Eu passei nas disciplinas, mas falei, eu não vou continuar fazendo esse curso, e aí eu fiz um novo vestibular, passei no vestibular para gestão hospitalar, e quando eu comecei o curso de gestão hospitalar, era verão, era calor, e eu comecei a me sentir incomodado novamente, fisicamente incomodado, e até perseguido um pouco pelos colegas de sala. Teve um dia, no meio de uma aula, que a professora falou assim: tá calor, vamos ligar o ar-condicionado? Eu falei: isso, vamos ligar o ar-condicionado. Daí as meninas da sala, elas não queriam ligar o ar-condicionado, porque elas vêm com todas aquelas blusinhas bonitinhas, então elas passam frio se ligar o ar-condicionado. A professora saiu da sala, foi para a sala dos professores. Uma das alunas falou para mim: não está feliz aqui, volta para a mecatrônica. Nisso eu saí da sala, eu fui atrás da professora, cheguei na sala dos professores e falei: Vanessa, eu não aguento mais. E aí, quando eu falei eu não aguento mais, eu comecei a chorar. Ela percebeu que eu estava em crise. Aí a professora ligou para o SAMU, a pedagoga da escola foi buscar minha mãe, e aí eu fui removido da faculdade pelo SAMU e fui encaminhado para o Hospital Geral. Aí eu não fui atendido naquela noite no Hospital Geral, porque o psiquiatra de sobreaviso ele só ia chegar 7h30 da manhã. Aí eu falei, mãe, vamos voltar para casa. Aí a gente pegou um táxi na época, voltamos para casa. Aí no dia seguinte, eu assisti a final do Big Brother Brasil 10 e no outro dia eu fui fazer o acolhimento no CAPS 3 de Joinville. E aí, quando eu fui fazer o acolhimento, a coordenadora do CAPS, uma terapeuta ocupacional, ela leu comigo a lei 10.216 e ela passou ali os direitos das pessoas que enfrentam o sofrimento psíquico. Então, foi a partir dali que eu percebi que eu era uma pessoa com direito à saúde. E aí fui admitido no CAPS, com uma semana de tratamento, eu já tinha o meu diagnóstico, que é o diagnóstico que eu tenho até hoje de transtorno bipolar. Eu já tinha a minha medicação acertada, que eu tomo o ácido valproico 2 vezes ao dia, e, e não mudou isso em 12 anos. E eu saí da hospitalidade no CAPS diretamente para a Conferência Regional de Saúde Mental de 2010. Aí eu fui eleito na etapa de Joinville para a etapa estadual, e da etapa estadual eu fui para a etapa nacional. Então eu sou um dos delegados de Santa Catarina da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E aí, então, eu fiquei 2010, 2011
em acompanhamento no CAPS 3. E uma das coisas que eu destaco no CAPS 3 é que eu pude escolher qual psicóloga iria me acompanhar. Eu tinha afinidade com uma psicóloga que não seria da minha equipe de acompanhamento, a equipe que faz o acompanhamento da zona que eu morava. Mas eu escolhi, eu falei, não, vai ser a Fernanda. E isso me foi oportunizado. E também, como tinha alunos da minha classe, da minha faculdade, fazendo estágio no CAPS, eu falei assim, eu não quero que o meu prontuário esteja ali disponível para eles verem. Então, o meu prontuário, ele ficava na sala da coordenação do CAPS. Então, eu tinha sigilo nas minhas informações com referência a isso também. E eu tive alguns dilemas durante a faculdade, mas foi bem tranquilo. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica, chamava-se Folha de Lírio, o jornal virtual da saúde mental, que ele era um site para o CAPS 3 de Joinville. E aí eu ganhei alguns prêmios com esse site, é um prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde, e tive bastante divulgação com ele. Não foram prêmios em dinheiro, nada disso assim. E aí o site ele existiu até 2018, quando a coordenadora do CAPS mudou, e aí entrou uma pessoa que ela não acreditava muito no protagonismo dos usuários, e aí eu descontinuei o site. Aí eu fiquei só com uma fanpage no Facebook. Até se vocês quiserem curtir a fanpage do Facebook, é Folha de Lírio, o jornal virtual da saúde mental. E tem também um artigo nos Cadernos Brasileiros de Saúde Mental relatando como que esse trabalho ele foi desenvolvido. Podem acessar também nos Cadernos Brasileiros de Saúde Mental se quiserem saber mais. E em 2013 eu estava prestes a me formar, teve o concurso público para o Instituto Federal de Santa Catarina e eu me inscrevi no concurso, me inscrevi na cota de pessoas com deficiência, eu fiz a prova, eu passei na prova, eram 5 vagas para pessoas com deficiência, eu fui classificado em sétimo. E aí não fui chamado na primeira chamada, mas logo depois que abriram novas vagas, 4 meses depois, eu fui chamado. E aí eu fui para a cidade de Canoinhas, no Planalto Norte. Então eu tive o desafio de morar sozinho. Eu morava na Rua do CAPS, isso é bem legal de contar. Então, a pessoa que tem transtorno mental, ela pode voltar a trabalhar? Ela pode voltar a trabalhar? Ela pode morar sozinho? Pode morar sozinho, desde que tenha o apoio adequado. Depois disso, eu fui transferido para Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul, eu fui coordenador de gestão de pessoas e trabalhei no setor pedagógico. E eu também concluí a minha especialização em educação de jovens e adultos, que tem uma interface ali com a saúde mental para quem leu o artigo. E aí faz 5 anos que eu fui é, transferido novamente para Joinville, e atualmente em Joinville eu sou coordenador pedagógico, ou seja, eu coordeno a equipe multiprofissional que atende aos alunos, psicólogo, pedagogo, assistente social, assistente de alunos. Eu tenho uma equipe de 12 pessoas que respondem diretamente para mim. Então, assim, a pessoa com transtorno mental, ela pode liderar uma equipe? Pode liderar uma equipe. Não necessariamente a gente vai estar naqueles trabalhos que sejam só repetitivos ou só para contar e para constar que a gente vai cumprir uma cota, né?
Então, isso é basicamente um pouco do que eu falei na live, e aí eu falei bastante de mim, eu queria ouvir algumas percepções de vocês antes de eu continuar com a aula. Daí, se vocês quiserem falar, eu abro um pouco a palavra para vocês também. Uhum. Quem puder se apresentar, dizer qual que é a formação inicial. Eu... Eu posso falar. Eu tô com o vídeo desligado porque a minha conexão tá bem ruim. Inclusive, eu não tô vendo ninguém, só conseguia ver a apresentação do Rafael. Mas, enfim, eu sou a Isadora, eu tô cursando psicologia, Rafael, tô quase me formando. E, assim, nossa, a tua história é bem rica, assim, né? Bem densa. E, primeiro, assim, eu fiquei bem chocada como os teus direitos foram violados, né, nessa trajetória. Inclusive no próprio CAPS, né? Então, enfim, a gente sabe que isso acontece, mas ouvir assim a história é bem interessante, assim. Mas ao mesmo tempo, agora no final, né? Tu finalizando essa tua trajetória no IFES e tal, é muito legal ver dessas possibilidades. É muito interessante, assim, muito legal tua fala. Alguém? Oi, boa noite. Eu sou a Bárbara, eu também faço psicologia. E queria agradecer por tu teres vindo até nossa aula, compartilhar a história e tudo mais. E eu fiquei pensando nessa questão de violências assim sofridas nas instituições, como que o IFSC ele carrega às vezes uma imagem melhor assim, né? Tipo, é uma instituição muito mais acolhedora e tudo mais. Enfim. Mais Rafael, alguém? prazer, sou Emerson, eu também sou da psicologia, eu sou de uma região provavelmente próxima da cidade que você passou o problema com CAPS, né? Eu sou de Videira, então eu sei como os CAPS de lá são problemáticos, então, enfim, fico solidário à sua causa, porque realmente eu sei que o negócio é triste mesmo. Mas, enfim, obrigado por trazer teu relato aí, é bem comovente. Bom, então eu vou fazer uns comentários assim com relação à violência. É para vocês verem que não é porque é um CAPS que ele está livre de ser um serviço com a lógica manicomial. A lógica manicomial ela está na cabeça das pessoas, não só nos dispositivos e nos serviços que elas prestam, né? Quanto ao IFSC que a Bárbara falou ali, o IFSC, como ele tem vários campi assim pelas cidades, ele acaba sendo menor nas cidades, e muitas cidades dá realmente esse efeito dele ser um pouco mais acolhedor, né? Um pouco mais. Você está bem perto do CAPS que eu fiz o tratamento, Emerson, é da tua região bem aí perto. Eu vou continuar aqui a apresentação. Então, a pergunta ali que eu faço ali, né? Se o trabalho ele é fonte de dignidade, a pergunta que eu faço ali, né? Se o trabalho ele é fonte de dignidade ou de tortura. O Max Weber ele diz que o trabalho dignifica o homem, mas então ali coloquei o ponto de interrogação, né? Será que o trabalho dignifica o homem? E a origem da palavra trabalho, ela é do latim, tripalium, que é um termo utilizado para designar um instrumento de tortura, né? Como está ali. E até se a gente for pegar a história da humanidade, mesmo na Bíblia ou em mitos antigos, o trabalho muitas das vezes ele é imposto como um castigo para alguém que desobedeceu alguma norma. E até na saúde mental, o trabalho durante muito tempo ele também teve essa conotação.
até ter trabalhos forçados nas colônias, o que não é muito diferente do que acontece hoje em dia em muitas comunidades terapêuticas que elas não oferecem o tratamento médico corretamente, elas oferecem a laboraterapia, né? E misturado com a religião. Então, será que é o trabalho que dignifica o homem ou é o homem que dignifica o trabalho, né? Ali o videozinho que eu mandei para vocês ali, o Emplio, ele traz essas reflexões, né? Porque ele coisifica as pessoas. Então, as cadeiras ali, a mesa, o relógio, o abajur, tudo ali são as pessoas, né? Mas é porque são feitos com o trabalho das pessoas. E por fim, a gente vê o protagonista do filmezinho, ele sendo o tapete, né? No qual os outros vão pisar. Então, o quanto que o trabalho define quem a gente é, mas é a gente que deveria definir a função do trabalho na nossa sociedade. E aí também, quais são as características do trabalhador de sucesso? Então, hoje em dia, valoriza-se o empreendedorismo e o perfil do trabalhador de sucesso é aquele que deixa o trabalho invadir outros aspectos da sua vida. Ou seja, o tempo do trabalho ele invade o tempo livre e a gente está a todo momento trabalhando ou disponível para o trabalho. O WhatsApp e as redes sociais, em geral, eles são ferramentas muito eficazes em fazer esse tipo de controle e deixar a gente disponível para o trabalho 24 horas por dia, né? E uma forma de a gente ter ações de vigilância e prevenção contra os abusos dessas mídias é abandonar um pouco essas mídias sociais também e esses aplicativos, né? Então, outra característica é que não há lugar para fracasso e que não é mais preciso uma vigilância por parte das organizações. O próprio sujeito ele se autovigia e ele determina as metas que ele tem que cumprir. Isso é muito parecido quando Foucault diz que é mais fácil vigiar do que punir, né? Aplicando para o contexto da saúde mental. Mas a gente precisa também ver que o trabalho, sim, ele pode levar o indivíduo ao adoecimento, mas ele também pode ser um mediador de autorrealização e saúde, e ele leva o indivíduo a um caminho de sofrimento criativo. Por que um sofrimento criativo? Porque o sofrimento ele faz parte da vida. Não é uma coisa que a gente possa muito evitar. É uma coisa que a gente precisa aprender a transformar em algo que seja positivo. Nesse sentido aqui, o sofrimento ele pode tornar as pessoas mais fortes, né? A dor é parte integrante da vida, estando em uma eterna confrontação e não podendo ser evitada. Quando o indivíduo consegue afirmar a dor alegremente, ele pode viver a existência em sua integralidade através de uma sabedoria alegre. Isso também diz muito a respeito de a gente tem que estar sempre bem, estar sempre respondendo. Isso é muito ruim. A gente não é obrigado a estar sempre bem e existem espaços ou deveriam existir dentro das organizações para a gente manifestar também a dor e poder trabalhar com ela de uma forma criativa. Voltei para cá. E ali no outro texto que eu dei para vocês,
o Saúde Mental e Trabalho, Diálogos sobre Direito, Desejo e Necessidade de Acesso, ele relata uma iniciativa de Campinas, que é o núcleo das oficinas de trabalho, né? Uma iniciativa bem exitosa de economia solidária, trabalho protegido. E aqui eu fiz questão de salvar os recortes das falas dos usuários, né? Então, uma usuária, ela diz ali, eu também vim trabalhar aqui por causa de problema psiquiátrico e também por causa de dinheiro, porque tenho 2 filhos, 2 marmanjão, e tive que trabalhar para sustentar o meu filho. Eu já trabalhei, meus filhos, eu já trabalhei em casa de família, a Isaura. E o Carlos dizendo, então eu comecei a ficar nervoso, sabe? Foi de uma vez, tive que parar de trabalhar. Ficava em casa sem fazer nada, sabendo que precisava comprar coisas. Ficava tudo parado, tudo atrapalha. E você se sente inútil e não dá para ficar parado. Então, a gente também pode fazer um recorte de gênero, né? Do que a necessidade de trabalhar para a mulher, então que ali no caso da Isaura vai estar atrelada à questão de sustentar os filhos, e ela diz que ela já trabalhou em casa de família, que é um trabalho não tão valorizado pela nossa sociedade, né? E o Carlos, ele frisa o quanto que ficar sem trabalho deixa as pessoas nervosas e acaba também agravando um problema de saúde, né? E o quanto o homem se sente inútil de ficar sem trabalho. Porque na nossa sociedade, uma mulher que não trabalhe fora, ela tem 1001 afazeres na organização da família, da casa, cuidado dos filhos. Mas o homem, numa sociedade patriarcal, ele é visto como o provedor. Então, se tira o trabalho do homem, você acaba tirando a função dele de existir. Tem até uma outra fala de um outro usuário que ele fala assim, eu sei que ele é meu pai, mas eu tenho vergonha de pedir as coisas para ele. Então, nesse sentido, o trabalho ele também traz uma emancipação e é como se a pessoa alcançasse pelo trabalho o estatuto de ser adulto, né, de poder contribuir com as despesas da casa. Ai, eu sempre o trabalho enquanto um desejo. Então, uma outra fala, né, que é a anotação da pesquisadora em um diário de campo, o usuário disse assim: esse ano meu Natal vai ser diferente. Todo ano na minha casa é muito ruim, porque as pessoas sentam para conversar e sempre tem pessoas que a gente não vê há muito tempo. Tenho família em várias cidades. E quando a gente se encontra, todo mundo conta o que está fazendo, por onde está, e eu nunca tive nada para contar. E esse ano eu vou contar do meu trabalho. Então, inclusive que naquele ano ele ia poder ajudar financeiramente na ceia de Natal, tendo uma outra participação. E nesse ano ele finalmente ia poder conversar com as outras pessoas de igual para igual. Então, o quanto que o trabalho, enquanto um desejo, ele também traz as potências do que as pessoas podem vir a ser, né? E o trabalho enquanto um direito. E aqui nós temos uma visão que é bastante interessante de uma usuária, de novo a Isaura. E ela fala assim: aqui é bom, numa parte, em outra não, porque a gente não é registrado e não tem férias. A monitora a corrige e ela segue. A férias é de 15 dias e sem registro. E se fosse registrado, você teria direito a 13º, direito a médico. Então, a gente pode pensar
que eles reconhecem a importância da cooperativa, lá da iniciativa de economia solidária na saúde mental, porque ali dentro do grupo eles são acolhidos e se alguém passa mal, isso é entendido como parte também do processo de trabalho e não inviabiliza e eles são ajudados, o que não acontece nas empresas aí daqui de fora do mercado de trabalho formal, mas por outro lado, ela manifesta que ela gostaria de ter o direito a férias, a 13º, a convênio médico e todos os direitos do mercado formal de trabalho. E, inclusive, que a lei das cooperativas não é só as cooperativas sociais de saúde mental, que elas funcionam nesses regimes assim, com menos férias. Todas as outras cooperativas funcionam do mesmo jeito, mas as pessoas, ali os usuários manifestam um desejo também de poder retornar ao mercado formal. E uma trabalhadora dizendo sobre o núcleo das oficinas de trabalho, às vezes é preciso dizer que o NOT é trabalho, que já encaminharam para lá casos muito, muito graves, em crise ou que não tinham perfil para trabalhar. Diz que quando não se tem mais o que fazer, o trabalho se torna a última alternativa, uma aposta do projeto terapêutico. Então, é preciso separar o que é um serviço de saúde mental e o que são as propostas do projeto terapêutico singular e o que é a proposta do núcleo de trabalho, do centro de convivência, porque apesar de ter toda uma outra lógica um pouco mais humana, é ainda assim uma lógica produtiva, então o usuário ele precisa estar em condições de trabalhar, né? E ali o que me chamou mais atenção é quando não se tem mais o que fazer, o trabalho se torna a última alternativa. E isso é extremamente parecido com o que era feito há muito tempo atrás, quando as pessoas eram mandadas para os manicômios e para as colônias também, e o trabalho também era a última alternativa, né? Então, para vocês verem que tanto em momentos passados, enquanto que depois da reforma psiquiátrica, essa é uma questão ainda muito, muito. A lei das cooperativas sociais, que é a lei 9.867 de 10 de novembro de 1999. Então, ela vai inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico por meio do trabalho. E ali ela vai dizer que consideram-se como pessoas em desvantagem os deficientes físicos e sensoriais, os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente e os egressos de hospitais psiquiátricos, os dependentes químicos, os egressos de prisões, os condenados a penas alternativas à detenção e os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo. Então, essa lei ela é de 1999 e, então, 2 anos antes da lei da reforma psiquiátrica, e ela já tenta fazer a inclusão das pessoas egressos de hospital psiquiátrico, usuários de drogas, dependentes químicos, no trabalho pelas cooperativas sociais, né? Mas aí nota-se que é um público gigantesco que ela tenta abarcar. Os deficientes, e aí ela diz físicos e sensoriais, ela chega a abordar deficientes psíquicos e mentais, isso também é uma outra discussão importante a ser feita, se a pessoa com transtorno mental, ela é uma pessoa que tem sofrimento psíquico, se ela
pode ser enquadrada como uma pessoa com deficiência mental ou deficiência psicossocial, né? São três coisas que elas geralmente estão interligadas e acabam vindo à tona. Então, muitos direitos das pessoas com deficiência, eles acabam sendo aplicados aos usuários da saúde mental, aos egressos dos hospitais psiquiátricos, né? E aí a gente também precisa ter um pouco de cuidado quando essa lei ela fala dos adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar de difícil do ponto de vista econômico, social e afetivo, porque ela acaba fazendo uma diferenciação, né, entre os adolescentes. Então, o problema, a grande questão para o adolescente é estar numa situação de vulnerabilidade social. Se ele tiver numa situação de vulnerabilidade social, ele também pode ser inserido nessa lei das cooperativas sociais. Talvez isso seja importante saber para quem futuramente for trabalhar num CAPS infanto-juvenil ou num projeto que tenha esse público. Deixa eu ver se passa certo. E, então, outro pequeno documentário que eu passei para vocês nas referências, esse A Porta Está Aberta, narrativas de um centro de convivência, e daí é um centro de convivência de São Paulo, ele funciona dentro do Parque do Ibirapuera, e o diferencial que eu achei legal de trazer esse documentário foi que ele coloca os desafios de funcionamento de um centro de convivência no cenário da pandemia, né? Onde estava tudo fechado. E até um dos usuários, ele diz, né, que eles conseguiram uma autorização para que ele entrasse e continuasse a usar o centro de convivência durante a pandemia, aquela parte mais severa de distanciamento social, porque se não fosse a participação dele no centro de convivência, ele não teria assegurado as refeições dele. Então, é novamente um pensamento que eu trago. Muitas vezes, a gente vai para um serviço de saúde achando que vai ofertar o tratamento ou o direito à saúde para o usuário. Mas existem alguns direitos, né, e nesse caso, o direito a ter uma alimentação digna, ele vem antes do direito ao tratamento de saúde, né? O direito à alimentação ele é básico e não é raro que muitos dos usuários dos CAPs e outros serviços da rede de atenção psicossocial estejam lá também para poder fazer um lanche ou uma refeição um pouco mais segura, um pouco mais de acordo com o que ela deve ser. E aí também ele aborda algumas questões bem interessantes e que eu acho que vocês, enquanto futuros profissionais, e alguns já profissionais da rede de atenção psicossocial, quanto à ausência de profissionais para trabalharem nas oficinas do centro de convivência, porque os profissionais eles acabam se aposentando e a prefeitura não estava repondo. E uma das falas que uma das profissionais diz é assim, não tem muito como ensinar a trabalhar num centro de convivência numa faculdade. É só mesmo estando num centro de convivência para aprender com a gente, né? Então tem toda essa lógica e não é muito raro que os centros de convivências que existem pelo Brasil eles sejam sabotados meio que de propósito,
Por quê? Porque os CAPs, eles são serviços que eles têm uma regulamentação própria, e aí eles têm recursos do Ministério da Saúde, alguns têm recurso estadual, por conta dessa regulamentação própria. Agora, os centros de convivência, eles não têm regulamentação própria e, por conta disso, não tem fonte de recurso. Eles acabam sendo umas iniciativas que existem pelo Brasil, mas elas existem de forma muito irregular, assim, não muito lineares e por todo o território. E aqui, então eu vou trazer um caso de Blumenau, que é a associação a Enlow Crescer, a Associação dos Familiares, Amigos e Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Blumenau. Ela foi fundada em 1998. Inicialmente, ela foi nomeada como a FAGME, e na sua primeira diretoria ela era quase toda formada por técnicos do CAPES do município de Blumenau. E aí cabe uma reflexão para quando vocês estiverem nos serviços e esses serviços tiverem associações de usuários. Essas associações de usuários, elas refletem a necessidade do usuário e o desejo do usuário, ou elas refletem a necessidade dos trabalhadores ou a pressão de um gestor para que se faça uma associação de usuários, né? Mas que de usuários realmente tenha bem pouco. E aí, nesse sentido, a associação ela é uma forma de autonomia ou mais uma forma de controle que os profissionais vão ter sobre os usuários e sobre aquilo que os usuários produzem nas oficinas, nos serviços, né? Então, em 2005, em uma Assembleia Geral, os associados eles optaram pela troca de nome de AFAGME para Enlow Crescer, e aí eles também têm um slogan que é crescer, vencer e aparecer, e aí eles entendem que o primeiro nome, AFAGME, tinha uma conotação paternalista, e o segundo expressava a dimensão dos objetivos da associação, que era realmente ter esse crescimento. E aí, essa associação em Blumenau, qual que é o diferencial dela? O diferencial dessa associação é que ela tem uma parceria com a incubadora tecnológica de economia solidária vinculada à Fundação Regional de Blumenau da FURB. Então, desde 2009, essa associação ela já vem sendo incubada, eles recebem capacitação sobre economia solidária, eles já concorreram diversos editais e foram contemplados da economia solidária, e aí, para realizar ações, eles não têm apenas o CAPES ou a Secretaria de Saúde como um apoio ou como um órgão demandante. Eles têm o apoio também da universidade, da FURB, que cria para eles uma dimensão para além do que existe dentro da saúde, né? E ela também está vinculada à rede de economia solidária do Vale do Itajaí, apoiada pela incubadora, e é reconhecida como um modelo de prática dentro dos princípios da economia solidária. Particularmente, assim, a minha opinião, eu não gosto de economia solidária. Eu vejo que muitas das vezes, na maioria dos casos, isso acaba sendo um desejo dos técnicos que não é realizado, e muitas das vezes o que é produzido pelos usuários do CAPS e dos outros serviços é vendido e é revertido. Vamos fazer passeios e atividades do tipo. Mas, assim, uma reflexão que eu tenho.
esse dinheiro ele não é investido para que o usuário realmente tenha uma renda, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele acaba sendo investido em atividades que elas acabam funcionando mais como uma terapia do que propriamente uma geração de renda. E aí, na live que eu fiz para o GPPS, eu falo assim, eu desafio você que é uma psicóloga, você que é um médico, você que é uma terapeuta ocupacional de um CAPS ou de um serviço de saúde mental, a viver um mês e manter o seu padrão de vida com o salário recebido por iniciativas de economia solidária. E aí, se você conseguir fazer isso, então você me provou que a economia solidária realmente funciona. Porque eu não acredito numa reforma psiquiátrica que só vai fazer economia solidária para que seja arrecadado fundos para que o CAPS possa fazer as atividades que ou comprar os materiais que a prefeitura não forneça. Então, se precisa fazer um passeio, se isso é legal e se isso é terapêutico, para mim, isso pode ser inserido no tratamento dos usuários e no plano terapêutico do próprio CAPS, do próprio Serviço de Saúde Mental. Para mim, a economia solidária ela só vai ganhar um significado um pouco maior a partir do momento que eu tiver pessoas em sofrimento psíquico, sendo realmente reinseridas, podendo pagar um aluguel, podendo ajudar em casa com o dinheiro que elas recebem pelo seu trabalho nas ações de economia solidária. E, assim, pelo que eu vi da Enlouquecer de Blumenau, em Santa Catarina, ela é a melhor associação e o melhor empreendimento solidário com referência a isso. Talvez a única crítica é que muitas das vezes a economia solidária acaba sendo refém de ter editais fomentados pelos governos estaduais e pelo governo federal, o que muitas das vezes inviabiliza realmente o funcionamento e o protagonismo dos usuários. Mas, assim, para quem tiver oportunidade, já que vocês estão em Santa Catarina, quem puder, eu digo, conheça a Enlouquecer de Blumenau. E aqui eu trago as leis da economia solidária. A primeira lei ela institui o Conselho Nacional de Economia Solidária. A segunda lei ela cria o Dia Nacional da Economia Solidária, com dia 15 de dezembro, que é para ser comemorado em todo o território nacional pelos empreendimentos econômicos solidários. E a terceira lei é uma política estadual de economia solidária para o estado de Santa Catarina, que ela foi promulgada em 2019. E falando agora de Joinville, que é de onde eu estou, nós temos aqui os serviços organizados de inclusão social. Então, o SOIS, Serviços Organizados de Inclusão Social, ele foi inaugurado em 2005 em Joinville e ele realiza ações baseadas em 4 pilares: convivência, moradia, desinstitucionalização e reabilitação. Então, havia muito antigamente uma associação chama-se Reparte, Associação de Recuperação para o Trabalho, que ela foi criada por usuários e profissionais de saúde mental de Joinville, e ela tem uma história, ela tem utilidade pública e ela tinha até um patrimônio tanto físico quanto econômico, só que de 2010 para cá, o SOIS e a Reparte, eles foram unificados, e aí com isso
a prefeitura ela se negou a pagar um aluguel para abrigar os pertences da associação, então eles tiveram que ser separados. Quando eles foram separados, uma nova diretoria assumiu a Reparte, e a presidente da Reparte foi uma conselheira de saúde que ela acabou com os bens da associação e com o dinheiro em caixa que a associação tinha. Na época, a associação tinha 17 mil reais em caixa e isso acabou. E aí, o SOS ele passou por algumas coordenações, a política de saúde mental ela mudou um pouco, e aí o SOS voltou a fomentar o associativismo entre os usuários. Então, hoje eles tentam reativar a Reparte a partir daquilo que ela possui, que é a legislação, o estatuto, a utilidade pública, mas eles já perderam os bens e o caixa, né? Então, a minha especialização de educação de jovens e adultos, ele foi um projeto desenvolvido no SOS, que ele oferecia uma turma de educação de jovens e adultos para os usuários, né? E aí o que foi feito? Eu fiz um projeto que envolvia a confecção de uma lista de compras para se fazer uma receita, a ida ao supermercado, a preparação da receita e a partilha do prato pronto e, por fim, o cálculo com a estimativa do quanto que os usuários achavam que iam gastar no supermercado e o quanto que efetivamente eles gastaram, se eles conseguiam economizar. E aqui eu digo como caminhos de intersetorialidade. Ao acessar outras políticas públicas, como, por exemplo, a educação, o sujeito em sofrimento psíquico passa a reconhecer-se também como um estudante. E essa nova condição livre dos estigmas da doença traz consigo o empoderamento e a ampliação dos círculos sociais, que podem tornar a sua vida mais feliz. Então, assim, um dos pontos positivos que eu acho no SOS, e nessa iniciativa da classe de educação de jovens e adultos, é que está tentando preparar os usuários para o mundo que existe para fora. Está, de certa forma, tentando resgatar a alfabetização deles, não só para que eles sejam usuários funcionais de saúde mental, usuários funcionais, aqueles que não causam problemas, mas que eles possam ter um pouco de autonomia se quiserem ler melhor, escrever melhor, ou até mesmo se qualificar para um mercado de trabalho. Então, também digo que devem existir iniciativas para elevar os níveis de escolaridade nos serviços de saúde mental, para fornecer uma inclusão digital dos usuários dos serviços de saúde mental, até porque hoje em dia todo mundo acaba tendo um celular e se não sabe mexer num aplicativo, muitas das vezes fica sem acesso a ter um benefício, como foi caso no auxílio emergencial, né? Foi um dos casos. Então, a inclusão digital, ela também é uma necessidade urgente dos serviços de saúde mental. E aí, como eles vão fazer isso é um outro desafio. Se é dentro do serviço ou se é fora do serviço, cada um tem que avaliar a sua realidade, né? Na ida ao supermercado ali da prática da educação de jovens e adultos, eu destaco a fala de um aluno, e aí ele disse: não sei se eles ficaram com medo da gente, referindo-se às outras pessoas que faziam compras no supermercado naquele dia. E aí a professora contrapôs: acho que não, acho que é só curiosidade mesmo. E assim, então, várias pessoas com transtorno mental foram ao supermercado e tinha
uma pessoa com deficiência que estava usando uma cadeira de rodas, então por ir em grupo ao supermercado causa uma certa curiosidade das pessoas, então pode ser curiosidade e só curiosidade? Sim, mas por outro lado também existe o preconceito contra as pessoas com transtorno mental no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, mas nos espaços de circulação fora dos serviços de saúde mental, né? E aí eu vou mais a fundo, que o que choca não é nem tanto o transtorno mental em si, porque se a gente vai num consultório médico de pessoas de classe média alta, você vê muitas pessoas lindas, malhadinho de academia, tudo indo lá no serviço psiquiátrico. Mas quando você vê geralmente os usuários dos serviços públicos, você se depara com a pobreza, com situações de vulnerabilidade. E eu acho que é isso que incomoda e que cria o estigma para as pessoas, que as pessoas elas não estão acostumadas a enxergar o diferente, mas não estão acostumadas a lidar com a pobreza, às vezes perceber a desigualdade social. Muitas pessoas elas ficam tentando ver o mundo como se ele fosse uma novela. E aí, quando você entra num serviço de saúde mental, ou quando você vai com diversos usuários de saúde mental para um espaço público, isso às vezes choca algumas pessoas. E não deveria ser assim. Então, ali eu vou discutir a questão das oficinas protegidas, porque o enfoque atual na educação e nas políticas públicas de forma geral é a ideia pertinente de que sempre que possível as propostas sejam realizadas em espaço comum. E ali eu digo, no modelo educacional ideal, o grupo de alunos atendido pelos FOIs deveria ser desfeito e incluído nas turmas de educação de jovens e adultos da rede municipal de ensino. Entretanto, esse movimento poderia desencadear a inclusão perversa em salas de aula lotadas, onde temos um único professor sem os recursos necessários para promover a aprendizagem para aquele público. Então, ideal seria que os alunos fossem aceitos e incluídos numa turma normal, mas dentro do serviço de saúde mental eles podem contar com a paciência do professor, com uma aula que é destinada para eles e com o apoio dos outros profissionais de saúde se ocorrer alguma intercorrência, né? E ali não tem nenhum tipo de preconceito ou de cobrança a mais do que talvez numa classe da educação de jovens e adultos fora dos serviços de saúde mental. Então, e a inclusão perversa, né? É tudo aquilo que a gente diz que é inclusão, tem pressupostos de inclusão, mas no final ela acaba dificultando mais a nossa vida. E aí eu entro na parte das pessoas com deficiência. Se ser uma pessoa com deficiência traz mais direitos ou mais estigmas. Então ali eu vou elencar a lei de cotas, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências, prevendo a garantia e a promoção do direito ao trabalho para a pessoa com deficiência. Essa imagem é a imagem do dia que eu tomei posse como servidor público federal. Foi em 2013, então já tem 9 anos. E aí outras legislações, né? O decreto de 25 de agosto de 2009, que promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo assinado em Nova York em março de 2007, o decreto de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limite, e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015. Então, ele institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí, se vocês forem notar, o nosso marco legal maior, ele é de 2015. Então, antes de algumas mudanças do governo federal que trouxeram retrocessos para a saúde mental como um todo e para os direitos das pessoas com deficiência e outras consideradas minorias, né? E depois de falar dos marcos legais da deficiência, eu chego, por fim, na deficiência psicossocial. Então, o entendimento que a deficiência não está na pessoa, mas antes no ambiente, é um marco na luta e mudança de paradigmas. Assim, a deficiência não é uma condição patológica exclusiva da pessoa, mas antes é uma condição socioambiental. Então, a deficiência ela vai estar ligada também às barreiras que a sociedade impõe para que a pessoa alcance os seus direitos. E numa abrangência ampla, a gente deveria substituir o termo deficiências por inabilidades, uma vez que inabilidades são características únicas, experimentadas por todas as pessoas. Então, duas pessoas com o mesmo diagnóstico, ou seja, duas pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, elas apresentam habilidades e inabilidades diferentes. Então, são nesses casos que se enquadra a deficiência psicossocial. É um transtorno mental, ela pode ser caracterizada como um transtorno mental que ele traz sequelas e que ele traz restrições ao desenvolvimento da pessoa e ao seu pleno acesso a direitos e ao desenvolvimento da sua vida. Então, por enquanto é isso. Eu tenho uma atividade pós-aula para vocês, que é acessarem a Rede Humaniza SUS no site redehumanizasus.net, cadastrar-se no site e fazer uma postagem sobre saúde mental e trabalho, elencando uma ou mais perspectivas apresentadas nessa aula. Então, tenho 5 perspectivas ali: trabalho, dignidade ou tortura, trabalho, necessidade, desejo e direito, caminhos de intersetorialidade na RAPS, economia solidária, autonomia ou controle, deficiência psicossocial, direito ou estigma. Então, essa foi uma aula especial, né? Então não volto para avaliar vocês, mas gostaria muito que vocês fizessem a postagem na Rede Humaniza SUS, que a partir da postagem de vocês a gente pode continuar essa conversa na Rede Humaniza SUS. E vamos povoar a Rede Humaniza SUS com os assuntos da saúde mental, gente. Então, muito obrigado. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, não é justiça, é justiça. E ali estão os meus contatos e as minhas redes sociais.